Existe um paradoxo que está estampado na nossa cara todo dia, mas por algum motivo é algo que sempre passa batido. O paradoxo do vilão. Se você pudesse impedir que uma guerra acontecesse, mas para isso você precisa matar um homem inocente, qual decisão você tomaria? E se você escolhesse não agir, você seria o culpado de quem morresse na guerra? Isso te faria o vilão da história? Para resumir em uma frase, o paradoxo do vilão é: o herói precisa ser um monstro. Mas eu quero dividir esse paradoxo em duas partes. Imagina o seguinte: você tá na sua casa, passando pelo canal de TV, de boa, e aí você bate de cara com a notícia de que um comediante foi assassinado ao vivo durante o seu programa. Se você tivesse que apostar a sua vida, quem que você diria que é o vilão da história? O assassino ou o assassinado? Eu vou só assumir que não tem nenhum louco me assistindo nesse momento e dizer que você disse que o vilão da história foi o assassino. Afinal, como que a vítima que morreu pode ser o cara mal, não? Mas sabe, por mais que isso não deixe de ser verdade, se você já assistiu o filme do Coringa, você sabe muito bem de qual cena que eu tô falando, meu chato. Só que peraí que eu acho que você tá um pouco na frente, deixa eu voltar aqui e pronto. E aí, meus amigos, eu sou o Gabi e hoje você está no Seriadamente, e a nossa história começa com um cara comum fantasiado de palhaço, que aparentemente trabalha com isso, fazendo um trampinho aqui, outro ali, tá ligado, né? Logo no começo do filme, ele já é espancado por uns adolescentes, quase perde esse trabalho, e a gente descobre que o Arthur é um cara com uma série de problemas mentais. O que é o mais marcante é uma condição que faz ele dar risada em momentos que não condizem com aquela situação. E é por aí que o filme continua com uma série de eventos trágicos acontecendo com o Arthur, um atrás do outro. Dá pra ver que o cara não tem uma folga, ele perde o emprego, apanha na rua de novo, comete 3 assassinatos, dança, descobre que o pai dele não queria que ele existisse, a mãe dele tem um AVC, o ídolo dele, que ele sempre sonhou em ser igual, mostra um vídeo dele passando vergonha em rede nacional, e além disso, a assistência social corta os remédios mentais que ele precisa e ele entra numa fria. Enfim, o cara não tem um descanso. O tempo todo tem uma desgraça acontecendo na vida dele. E durante o filme todo, a única coisa que você consegue sentir é pena dele. Se colocar naquela posição e imaginar o quão ruim deve ser passar por isso tudo só por estar vivo. Até esse momento, não é como se nenhum dos desastres que aconteceram na vida dele fossem consequência de alguma coisa que ele deveria pagar por ter feito. É só um cara sendo injustiçado sem parar. E essa sensação é tão forte que quando ele assassina os 3 agressores deles na linha de metrô, a primeira emoção que a gente sente vendo aquilo é um tipo de gratificação que você se sente um pouquinho culpado por estar passando por isso, como se ele estivesse só descontando na sociedade o que ela fez com ele. E ao longo do filme, esses obviamente não são os únicos assassinatos que o Arthur comete até virar o Coringa, que acontece mais ou menos pela metade do filme, quando ele fala a frase mais icônica que baseia o filme todo: você só precisa de um dia ruim pra ficar igual a ele. Tá, ele evidentemente é o cara mal, né? Ele é o vilão da história, mas por quê? O que faz do vilão o vilão, sabe? O vilão precisa ser só mal pra ser o vilão e é só isso? E nesse caso específico, o Arthur é realmente mal ou ele é só insano? Porque a triste realidade tá na piada que ele escreve no livrinho dele. A pior parte de ter um problema mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. É tão sutil, mas tudo que isso quer dizer é que não é que a cabeça dele não funciona direito, ela só funciona diferente da das outras pessoas. E essa é a primeira parte do paradoxo do vilão, entender como a cabeça dele funciona. Não só se imaginar sendo ele, mas saber que o vilão é sempre só um homem, tão homem quanto você, e que você é tão mal e tão vilão quanto ele. A intenção desse filme é fazer você se sentir no lugar do Arthur, e isso acontece tão bem que você se pega justificando todos os assassinatos que ele cometeu, exatamente igual ele faz. Um dos detalhes mais incríveis pra mim é que eu sei que todo mundo deu risada na cena do anão tentando fugir, tá bom? Não vem com essa que você não deu risada, que eu sei que você riu dessa cena. E essa piada pode parecer boba, mas na realidade tudo que ela faz é criar na audiência a mesma condição que o Arthur tem no riso dele. Você mal percebe, mas você tá rindo de um anão que tá tentando fugir da casa de um cara, cometeu um assassinato a sangue frio, violentíssimo na frente dele. O pânico que o Gary deve ter sentido é um absurdo e ainda assim você riu. Exatamente igual quando o Coringa ri fora do momento. Mas enfim, a primeira parte do paradoxo do vilão é entender que do ponto de vista do vilão, ele é o herói da história. Mas como eu disse, você é tão vilão quanto ele, e por isso é fácil de simpatizar e justificar tudo que o Arthur faz, mesmo que você não concorde. A realidade é que eu, você e provavelmente todo mundo que a gente conhece é exatamente assim, igual ao Arthur. A gente é tão capaz de ser o cara mal que o que distancia a gente de cometer os mesmos atos são as condições que a gente vive. E um baita exemplo aqui, um psiquiatra famosíssimo, Carl Jung, já dizia que as sombras da nossa personalidade são exatamente isso. Aquele lado dormente de todo ser humano que é capaz das coisas mais sombrias se ele estiver submetido às condições certas. E na realidade o maior problema desse lado é o que é chamado de poder predatório, porque ele é extremamente seduzente, no sentido de que quanto mais você sai por cima da sua presa, mais você se sente bem com os absurdos que você faz. Porque pra nossa cabeça é como ganhar um jogo, é como o próprio Coringa diz. Let me get this straight. You think that killing those guys is funny? Quanto mais ele mata ou põe fogo nas coisas, mais ele se sente notado, ele sente que tá no controle, ele sente que faz parte de algo que é maior do que ele. E por mais que ele diga que não tem nada a ver com política, a sensação que ele tem vendo os manifestantes usando o rosto dele nos protestos é quase que de um orgulho meio deturpado. E a cada vez que ele vai mais fundo nessa onda, melhor ele se sente, olha só. I stopped taking my medication.
I feel a lot better now. Porque pra ele, só como se ele tivesse conseguido aquilo que ele queria. O que ele teve que fazer pra chegar nesse controle, não importa. Ele mesmo fala que viveu a vida toda sem saber se realmente existia. E pra alguém assim, esse tipo de reconhecimento é muito tentador. Mas lembra da frase que eu mencionei antes? O herói precisa ser um monstro. Vamos falar do Batman. Robert Pattinson. E não se preocupa porque não vai ter nenhum spoiler a partir daqui, ok? A realidade é que pra ser um herói, ele tem que ser capaz de ser mal. Realmente mal. Pensa num hamster, vai. Um hamster é um animal que não pode ser heróico, porque ele é inofensivo. Ele come, vive e dorme até morrer. Pra ser um herói, a pessoa tem que ser capaz de ser um monstro. Ela não pode ser inofensiva. O herói é sempre o cara que quebra as regras. E não me leva a mal, é por um bom motivo, mas ele quebra. Então se o vilão precisa ser mal pra ser vilão e o herói precisa ser mal pra ser herói, o que diferencia um do outro? Esse é o drama do herói, o de saber que ele não é um cara bom, ele não é um homem do bem, porque as coisas que ele faz pra chegar onde ele precisa são as coisas que fazem dele um monstro. Não é à toa que o que sempre mexe com a cabeça do Batman é quando o Coringa insiste que os dois não são tão diferentes um do outro. Os dois são maus e temidos, são só por pessoas diferentes. E é exatamente isso que você deveria sentir. O que você é? Não é nada de diferente desses dois monstros, porque a realidade é que você não percebe o quão grande você é até se dar conta do que você é capaz. Mas descobrir o bem que a humanidade é capaz de fazer é muito vago. Descobrir o mal que ela é capaz de fazer não é. Na mesma lógica das sombras do Jung, quando você vê o Coringa tirando uma vida, não é como se você fosse só capaz daquilo. Na realidade, aquilo é você. É uma parte sua que já existe. E só tá apagada na sua mente esperando pra ver se você vai trazer ela pra luz ou não. Porque todo esse mal do Coringa veio da mesma essência que compõe você. E é esse que é o segundo pedaço do paradoxo do vilão. Se o bem e o mal não são o que diferencia o herói do vilão, o que é? O que você precisa fazer para evitar de ser um e ser o outro? E a única coisa que fica entre seu herói ou o vilão é a escolha, é a motivação por trás daquilo que ele tá fazendo. E eu acho que uma cena que exemplifica muito bem o que eu quero dizer é essa daí, porque se você bem se lembra, quando o Arthur ensaia a apresentação dele no show do Murray, a piada ia acabar com ele se matando, afinal ele tava cansado de viver daquele jeito, como ele deixou bem claro no filme. Mas é aqui nessa cena que tudo muda. Só nesses 5 segundos a gente vê a raiva no rosto dele tremendo, os olhos dele se enchem de tristeza enquanto as lágrimas começam a aparecer, e no meio desse sorriso forçado que ele dá de felicidade, você percebe que ele tomou a decisão dele, enquanto o mal toma conta. No caso do Batman, eu não quero mostrar nenhuma cena específica para não atrapalhar a sua experiência, mas todas essas emoções aparecem ao longo do filme no Bruce. A raiva, o medo, a tristeza são todos processos que ele passa, mas lida com eles de um jeito diferente. E acima de tudo, a cena principal, que se você assistiu o filme você sabe do que eu tô falando, eu espero pelo menos, onde as máscaras caem, ele mostra do que realmente tá disposto pela coisa certa. É isso que faz dele o herói. E então a gente volta pro dilema que baseia o paradoxo. Se você pudesse evitar uma guerra, mas para isso você precisasse matar um homem inocente, qual que é a decisão certa a se fazer? A realidade é que não existe uma resposta moralmente certa. Na verdade, segundo as nossas leis, você não é culpado pelo aquilo que você pode evitar. Então, bom, se você não decidisse fazer nada, você teoricamente não poderia ser culpado. Mas, sem sombra de dúvidas, uma boa parcela das pessoas decidiria evitar a guerra. Por mais que nunca uma decisão moral tirar uma vida inocente, o único jeito de impedir uma catástrofe e chegar num resultado tecnicamente moral, nesse caso, é tomando uma decisão imoral. A realidade é que não importa o que você faça, você sempre é o vilão da história. E independentemente da escolha que você acha que deveria tomar para ser o herói, você precisa ser mal para conseguir tomar ela. Então olha para esse monstro que tem dentro de você, olha para suas sombras, e por mais assustadoras que elas sejam, são elas que te dão o poder de ser o herói. Olha só, ô louco! Então se inscreve aqui no canal. E se você quiser saber qual que é o paradoxo mais escondido de Rick and Morty, é só clicar na tela. Mais uma? Não dá pra parar esse filho da puta?